Olá, famílias, né? É uma satisfação voltar aqui a conversar com vocês, falar um pouco, né, de como estão o andamento dos trabalhos, da assistência, em meio a toda essa mudança, né, no cenário educacional, em que nós estamos desenvolvendo as aulas remotas, as aulas através das lives, toda a direção do projeto em consonância com os professores, né? E estamos tentando fazer o nosso melhor. Estamos aqui para esclarecer algumas dúvidas que foram chegadas até a direção do projeto, para poder somar esforços e tentar ajudá-los cada vez mais nesse processo. Primeiramente, nós gostaríamos de reforçar, né, a ideia de que o ensino bilíngue, a proposta de educação bilíngue, ela não é aulas de inglês. Vamos tirar da nossa cabeça, né? Os pais estão muito envolvidos ainda com aquela proposta do ensino de inglês pautado em gramática, em livro. Não é esta a proposta, certo? Nós trabalhamos com uma aprendizagem significativa, onde tudo que a criança está aprendendo, ela pode integrar com a realidade. Nossos projetos a partir do centro de interesse, da vivência, para que gere essa aprendizagem significativa. Nós trabalhamos todos os conteúdos da grade curricular, pelo menos os mais importantes, os mais fundamentais da formação, e tentamos trabalhar tudo na língua inglesa. Então não são aulas de inglês, são aulas em inglês. Trabalhamos matemática, ciência, história, geografia, temáticas atuais, para que a criança tenha contato constante, né? Ela tenha um contato significativo da língua. Então não são aulas de inglês, são aulas em inglês, para que seja uma aprendizagem naturalizada da nova língua. Essa é a proposta da educação bilíngue. A maioria das dúvidas que chegam até nós é como eu posso ajudar meu filho nesse processo se eu não sei inglês. Então é fácil a gente responder, é fácil ajudar seu filho, mesmo que você não saiba inglês. A gente desconhece, né, alguma escola que os pais todos sejam bilíngues, que seja capaz de acompanhar as crianças. Não. Quem tem que aprender são as crianças. Agora, como vocês podem ajudar? Acompanhando, né? A criança, ela tem um adulto como referência. E na hora que ela vê o pai acompanhando, repetindo as nossas aulas, a gente sempre usa muito recurso lúdico, audiovisual, para que a linguagem corporal dos professores, para que haja compreensão, já que não é indicado, não é que nós não gostaríamos, que não é indicado para o sucesso do processo, a tradução, certo? Então, se o pai acompanha a criança, se repete junto, o professor faz repeat. Observe que o professor no vídeo faz assim, naquele momento você e seu filho estarão repetindo. Mesmo que você não possa acompanhar a criança assistindo a aula, porque você está envolvido no seu trabalho, também está trabalhando remotamente, permita que a criança assista ao vídeo. Elas conhecem a dinâmica da aula. Não esqueça que alguns meses atrás, escolas mais veteranas que nós temos, a criança ela já conhece a didática da aula. Então deixa assistindo sozinha, preferencialmente vocês podem acompanhar. Mas não podendo, deixa a criança assistir sozinha. Ela conhece a dinâmica da aula, ela conhece toda a estratégia do professor e ela compreende. É essa a nossa orientação e a resposta dessa pergunta. Uma outra dúvida que chegou é porque o bilíngue, né, os professores não enviam atividades escritas para casa de forma mais intensa, todos os dias, né, ainda com aquele pensamento de que a gente só aprende escrevendo, a gente só aprende lendo. Nesse momento, no momento inicial da aprendizagem, o foco é na fala, no entendimento. Quem dera se nós mesmos, adultos, os pais das crianças, pudessem falar inglês naturalmente e entender tudo. É um sonho, né? Um desafio. Então é nisso que a gente está focando nesse momento. Não vamos esquecer que as crianças têm ainda todo um processo até o 9º ano do Fundamental 2
para estar dentro dessa vivência. Então vamos tirar esse pensamento de que a gente só aprende fazendo atividades escritas. No caso da educação infantil, basicamente, mesmo nas aulas presenciais ou nas aulas remotas, a gente não envia atividades escritas. Por quê? Porque a atividade escrita, um papel na educação infantil, é para fazer uma atividade de coordenação motora ou uma atividade de pintura, certo? E não é o nosso foco trabalhar com coordenação motora e pintura. Aí alguns defendem, não, mas a pintura é para identificar as cores. A gente prefere, né, é mais indicado no processo que o professor utilize objetos para que a criança fale, identifique e reconheça a cor. Não precisa pintar um desenho. É mais uma atividade relacionada à coordenação motora. Pregar o feijãozinho no quadrado, isso é uma atividade de coordenação motora. Então, é mais a competência da professora da sala, a não ser que fôssemos somente o bilíngue, né, norteador desse processo. Aí a gente faria, mas não seria o caso, tá certo? Em que momento nós cobramos intensivamente a questão da escrita, da atividade para casa, do uso de material didático? Em que momento? A partir do F2. Aí quando a criança chega no 6º ano, ela já sabe ler, escrever, falar naturalmente a língua, ela sabe identificar o mundo em sua volta, os objetos, ela compreende que os objetos podem ser chamados de forma diferente, dependendo da cultura. Aí, intensivamente, a gente trabalha com a leitura e a escrita. É hora de aprender gramática massivamente, é hora de se preparar para o teste de Cambridge, que eles avaliam as 4 habilidades da leitura, da fala, da escrita, da interpretação de texto, da parte da escuta, do entendimento. Este momento, o momento até o 5º ano, onde a maior demanda de nossas crianças se encontram, é o momento de se familiarizar com a língua. Então é o momento delas aprenderem a falar, a observar que os objetos são chamados de formas diferentes. Então não se precisa se preocupar com tanta tarefa escrita. No momento certo, na hora certa, isso vai acontecer de forma muito intensa e no momento certo. Eu queria que vocês acreditassem que existe toda uma equipe especializada, né, nesse trabalho, sabe verdadeiramente o que está fazendo. É uma relação de confiança que deve sempre existir entre a gente. Então, tudo que nós estamos fazendo tem um propósito. Vocês recebem aí nos envios das aulas, das video lessons, todos os dias, qual é o objetivo daquela aula, em que habilidade nós estamos trabalhando. Então, toda a nossa equipe é especializada nesse assunto. Então, deve existir uma relação íntima mesmo de confiança e saber que estamos aqui para proporcionar o melhor processo ensino-aprendizagem da língua inglesa para o seu filho. É só confiar que isso é inteiramente verdadeiro. Uma outra pergunta que chegou até nós é sobre o bendito livro didático de inglês às crianças, certo? Nesse momento das aulas remotas, nós suspendemos o trabalho com o livro didático até para facilitar a vida de vocês, certo? Porque como é tudo em inglês, ficaria mais difícil esse processo de atividades, né? De pesquisa em dicionário, e não seria bem o nosso centro de interesse nesse momento, certo? Então, nós destinamos todas as aulas ao processo de familiarização da língua. Estamos trabalhando todas a sequência de informações dos livros didáticos, até porque são muito relevantes o que está lá. Em forma de projetos, em formas de aulas mais lúdicas, mais dinâmicas, para viabilizar a aprendizagem mais significativa, certo? Agora aqui, quando retomarmos as aulas presenciais, vamos usar o livro, né, como instrumento de revisão. Aí sim, nós vamos revisar todos esses conhecimentos que trabalhamos através das aulas remotas, certo? E vamos fazer as atividades com as crianças, vamos revisar, vamos retomar todos esses projetos que foram desenvolvidos. E aí sim, a gente vai bater capa a capa dos livros didáticos, livros de ensino que as crianças têm na grande maioria das escolas. Não se preocupem
que vamos trabalhar de forma muito sistematizada e com objetivos, né? A função maior nesse momento, quando voltarmos às aulas presenciais, é processo de revisão de todos os conhecimentos que trabalhamos agora neste momento à distância. Uma outra questão é sobre as video lessons, são as aulas que nós estamos enviando diariamente, são as aulas gravadas dos professores, certo? E as lives, né? As aulas que acontecem ao vivo. Algumas escolas estão utilizando as duas abordagens, né? As duas sistemáticas de trabalho. E qual a importância de cada uma? Nós defendemos muito a aula gravada, né, o envio diário da aula gravada, porque é nesse momento que a criança pode assistir uma vez, repetir, pausar, o pai fica repetindo com a criança, assiste quando pode assistir, no momento aí que vocês organizaram a rotina, né? Então neste momento, agora é o momento de assistir a video lesson do bilíngue. E aí fica independente daquele horário fixo, certo? Então nós defendemos muito a video lesson, a aula gravada, enviada todos os dias, certo? Obedecendo um planejamento fixado, que os professores estão obedecendo direitinho. E a questão das lives é o momento do contato, né? É o momento em que a gente vai revisar essas informações, é o momento em que o professor vai acompanhar a evolução das crianças. Então nós indicamos, né, a nossa indicação é que parte desse momento, parte do processo seja através das video lessons, das aulas gravadas, porque são aulas diárias e as crianças podem repetir quantas vezes forem necessárias, até porque, né, reforçando essa informação, o segredo de aprender uma língua é a repetição. E a live, né, que é o momento ao vivo, é o momento do contato e o momento onde o professor pode observar a evolução da criança no processo. Uma famosa dúvida que chega até nós: o professor bilíngue pode falar em português? Por que as aulas não são traduzidas? Eu não posso ajudar meu filho porque eu não sei inglês. A gente, não só, né, nós que fazemos a DL bilíngue, mas todas as instituições bilíngues de verdade não recomendam a tradução simultânea do idioma, não é recomendado. Isso não é legal para a aprendizagem da criança. O processo é ele tendo contato, né, somente com a língua. Esse processo de tradução do qual nós fomos frutos, né? Os senhores, todas as pessoas que estudaram inglês antigamente, era por esse processo de tradução. Alguém aprendeu a falar fluentemente o idioma? Ficou apenas o sonho para a grande maioria, certo? Então não é eficaz a questão do professor falar em português. Observem que a interpretação, o entendimento é oferecido nos momentos bilíngues, nas video lessons ou nas lives, através da apresentação do objeto. É só vocês prestarem atenção, assistir às nossas aulas e observar com esse olhar de que a tradução a gente oferece através da demonstração do objeto, da linguagem corporal do professor. Então não é recomendado em nenhuma instituição séria, né, comprometida com o processo de ensino-aprendizagem, que o professor bilíngue fale em português. Então nos permita, por favor, né, que as nossas aulas continuem todas em inglês para o melhor aproveitamento do processo de ensino-aprendizagem bilíngue. Agradecemos aos senhores, pais, às famílias, né, por essa atenção a nós depositada, reforçando que somos uma equipe envolvida, né, comprometida com o processo de ensino-aprendizagem bilíngue de verdade. Estamos a todo vapor aqui, toda a equipe trabalhando para dar continuidade a esse processo. Agradecemos imensamente a atenção e a confiança depositada. E que, se vocês têm mais alguma dúvida, por favor, mandem a mensagem no nosso WhatsApp, no mesmo número que vocês recebem aí as video lessons diariamente. E a gente
vai estar respondendo, vai estar dando uma devolutiva para vocês sempre que for possível, tá bom? Um grande abraço, fiquem bem, fiquem em casa e nos veremos, gente, em breve. Um grande abraço a todos.